Olá, queridos e queridas, vamos dar continuidade à nossa aula sobre as gramáticas. A gente já viu a gramática tradicional, a gramática estrutural, gramática gerativa e hoje nós vamos ver a gramática cognitivo-funcional. Bom, gente, o termo cognitivo-funcional é usado para designar um conjunto de propostas teórico-metodológicas que caracterizam algumas escolas de natureza relativamente distinta, que, adotando princípios distintos dos que caracterizam o formalismo gerativista, apresentam alguns pontos em comum. Então, algumas, não é apenas uma tendência linguística que adota esse princípio da gramática cognitivo-funcional. Algumas outras correntes linguísticas, juntam-se várias correntes linguísticas e adotam esses mesmos princípios da gramática cognitivo-funcional. Então, o que a gramática cognitivo-funcional estuda? Observam o uso da língua, considerando-o fundamental para a compreensão da natureza da linguagem. Observam não apenas o nível da frase, mas analisam, sobretudo, o texto e o diálogo, tendo em vista que essa gramática considera os usos sociais que os falantes utilizam no seu dia a dia, na interação. Tem uma visão da dinâmica das línguas, ou seja, focalizam a criatividade do falante para adaptar as estruturas linguísticas aos diferentes contextos de comunicação. Então, essa gramática é uma gramática que leva em consideração não apenas a língua em si como uma estrutura, não apenas a competência linguística, como na gramática gerativa, mas também leva em consideração os contextos sociais de comunicação, ou seja, a dinâmica da fala produzida pelos falantes nas suas diversas situações de interação social. Consideram que a linguagem reflete um conjunto complexo de atividades comunicativas, sociais e cognitivas integradas com o resto da psicologia humana. Isto é, sua estrutura é consequente de processos gerais de pensamento que os indivíduos elaboram ao criarem significados em situações de interação com outros indivíduos, tendo em vista que leva em consideração o que os falantes fazem na sua interação social. Ou seja, considera a sua estrutura consequente de processos gerais de pensamentos, que os indivíduos elaboram ao criarem significados em suas diversas situações comunicativas. Podemos dizer que, de modo amplo, essas características se adaptam a escolas como o funcionalismo, o norte-americano e o europeu, a linguística sociocognitiva, a linguística textual, a sociolinguística, a linguística socio-interativa, entre outros. Então, essas são as escolas linguísticas, as correntes linguísticas que consideram a gramática no seu uso funcional, ou seja, a gramática cognitivo-funcional. Em linhas gerais, a gramática cognitivo-funcional alarga o escopo dos estudos linguísticos para além dos fenômenos estruturais, ou seja, não estuda apenas a estrutura da língua enquanto sistema, mas vai muito além, Porque, como já foi falado, considera os usos que o falante faz no seu dia a dia, nas situações de interação social. Esse tipo de gramática analisa a estrutura gramatical, assim como as gramáticas estruturais gerativa, mas também analisa a situação de comunicação inteira, ou seja, além de analisar os fenômenos estruturais, ele vai muito além, pois analisa a situação de comunicação inteira, ou seja, o propósito do evento de fala, seus participantes e seu contexto discursivo. Significa dizer que a gramática cognitivo-funcional leva em consideração o que os falantes fazem, não apenas a língua em si, não apenas a competência, como diz Chomsky, mas, sobretudo, os eventos de fala produzidos pelos participantes, pelos falantes no contexto discursivo em que eles estão inseridos.
No uso concreto da língua, determinados aspectos de cunho comunicativo e cognitivo são atualizados, e se queremos compreender o funcionamento da linguagem humana, temos de levar em conta esses aspectos. Temos que levar não apenas as estruturas das línguas, mas também os aspectos de cunho comunicativo, cognitivo, que a cada momento, a cada evento de fala são atualizados, né? E se observa a língua em funcionamento quando os falantes estão, né, em interação. Então, é isso que a gramática cognitivo-funcional procura analisar. Isso significa que, segundo essa concepção de gramática, não se pode analisar a competência como algo distinto do desempenho, como assinala Chomsky, né? Ele, né, tem essa dicotomia, competência e desempenho, né, levando em consideração apenas a competência, deixando de lado o desempenho, ou seja, aquilo que os falantes utilizam, a fala, nos seus usos, né, cotidianos. Ou nos termos funcionalistas, a gramática não pode ser vista como independente do uso concreto da língua, ou seja, no discurso. Quando falamos, valemos-nos de uma gramática, ou seja, de um conjunto de procedimentos necessários para, através da utilização de elementos linguísticos, produzirmos significados em situações reais de comunicação. Ou seja, quando nós utilizamos a nossa gramática da fala, quando nós falamos, quando nós usamos, nós nos valemos de um conjunto de regras gramaticais, ou seja, um conjunto de procedimentos linguísticos que nós tiramos do sistema. Porém, essas regras, nós as adaptamos às diversas situações de comunicação, né? Porque as situações de comunicação são variadas, são várias. Então, quando nós utilizamos a língua para efetuarmos as nossas frases, né, a nossa comunicação diária com outras pessoas, nós as adaptamos às diversas situações de interação. Mas, ao adaptarmos esses procedimentos aos diferentes contextos de comunicação, podemos remodelar essa gramática, que na prática seria o resultado de um conjunto de princípios dinâmicos que se associam a rotinas cognitivas e interativas moldadas, mantidas e modificadas pelo uso. É que eu já falei, a gramática cognitivo-funcional leva em consideração as variações linguísticas, as variedades linguísticas, os usos que os falantes fazem dessa gramática da língua nas diversas situações de interação, né? Usam uma forma informal de falar se a situação exige. Se a situação exige uma maneira mais formal de se expressar, o falante vai adaptar essa fala a essa maneira formal. Então, são os usos que o falante faz, essa dinâmica do uso da língua que o falante faz nas diversas situações comunicativas em que ele está inserido. E isso é o que descreve a gramática cognitivo-funcional. Essa visão dinâmica da gramática confere uma força informativa ao discurso, refletindo dois tipos de habilidades. Uma primeira habilidade é de natureza socio-interativa e se relaciona com nossa habilidade de compartilhar informações com nossos semelhantes. Nós conhecemos os contextos sociocomunicativos e é nesses contextos que se percebe a interação, o discurso. Então, veja o exemplo. Cliente, essa televisão não está funcionando. O vendedor, não há problema, senhor. Vamos providenciar a troca do aparelho. Quando o vendedor diz, não há problema, senhor, vamos providenciar a troca do aparelho, é óbvio que por trás desse discurso aí, por exemplo, do cliente, quando ele diz, esta televisão não está funcionando, significa o quê? Que o vendedor já sabe, né? Que não é simplesmente para trocar a televisão por outra. Ele já sabe que não está funcionando por quê? A televisão deve estar com algum problema. Então, nós percebemos a dinâmica do discurso, né? Quando nós falamos, quando nós interagimos. Uma segunda habilidade está relacionada a aspectos do funcionamento da nossa mente que interferem no modo como processamos as informações e, consequentemente, no discurso. É a metáfora espaço-discurso,
Trata-se de uma transferência para o domínio do texto de nossas experiências sensori-motoras, da observação que fazemos do movimento dos corpos no espaço e dos aspectos espaciais e temporais relacionados a esses movimentos, o que faz com que usemos muitos elementos deíticos. Então, é a questão da metáfora espaço-discurso. Nós estamos, nos situamos em um determinado espaço, no tempo, e nós produzimos discursos. E esses discursos nos situam, nesses espaços. Então, veja o exemplo aí. O tempo fechou. Isso vai me fazer usar o guarda-chuva. Quando ele diz isso, ele usa esse elemento deítico, esse pronome demonstrativo, para se situar no espaço e situar fazer uma referência ao que ele já falou anteriormente. Isso o que? Ele está falando de quê? Do tempo que fechou. Então, o tempo fechou. Isso vai me fazer usar o guarda-chuva. Então, são essas proposições, são essas nuances da língua que a gramática cognitivo-funcional tenta analisar. Essas situações, Então, se ele disse isso, o falante, o interlocutor já vai saber do que ele está falando, porque é algo anafórico, algo que ele já falou anteriormente e que ele está situando. Isso que o tempo fechou, O pronome isso, que originalmente funciona como um deítico, localizando os objetos no espaço físico e tendo como referência a localização dos participantes do ato da comunicação, passa a se referir, no exemplo acima, a uma informação mencionada dentro do texto, ou seja, o tempo fechou. A partir desse valor anafórico, o vocábulo pode desenvolver função de conjunção. É o que ocorre com isso que, associada à preposição por, passa a ser usado como conjunção conclusiva. Então, já pode produzir outras frases, já pode produzir ou introduzir outros elementos e produzir um outro tipo de discurso, de forma que também haja essa interação entre os falantes, compreendo exatamente o que o outro quis dizer. O tempo fechou, por isso usei o guarda-chuva. O isso aí já está sendo usado aí como uma conjunção conclusiva. É o mesmo elemento, é a mesma palavra, porém associada a outro. Há uma relação sintático-semântica diferente, Aí já é uma conclusão, algo conclusivo. O tempo fechou, por isso usei o guarda-chuva. São essas coisas, que a gramática cognitivo-funcional tenta analisar. Essas diversas possibilidades que o falante tem de usar as palavras nos diversos contextos, de comunicação. Esse é um processo altamente produtivo nas línguas e os linguistas que trabalham com a perspectiva cognitivo-funcional associam-no a um fenômeno mais geral, segundo o qual a experiência humana mais básica, que se estabelece a partir do corpo, fornece as bases de nossos sistemas conceituais. A destes, os elementos deíticos, está associada à localização por parte do falante de um objeto que está em seu campo de visão, tendo como base a sua localização no espaço e a localização do interlocutor. Isso se transfere para o texto, em que o falante localiza para o seu interlocutor partes do texto que deseja focalizar. É como no exemplo anterior, Vai chover, isso vai me fazer usar o guarda-chuva. Ele fez, situado em determinado local no espaço, focalizou para o seu interlocutor, através de um elemento deítico, a que elementos ele estava se referindo. Isso caracteriza a perspectiva filosófica do chamado realismo corporificado, realismo do corpo, uma vez que o nosso primeiro contato com o mundo se dá através dos nossos sentidos corporais. Assim, pode ser identificado por 3 características. Primeiro, abandona a dicotomia empirismo versus racionalismo, que é o que a gramática tradicional fazia, que a gramática estrutural fazia. A corrente estrutural cognitivo-funcional propõe
que as dicotomias tradicionais do tipo racionalismo, empirismo ou inato aprendido devem ser repensadas, já que é difícil distinguir com exatidão o que é inato do que é aprendido. Então, essa gramática abandonou essas questões aí das correntes anteriores, né, que falava de uma dicotomia racionalista e empirista, através da observação dos fatos sem partir de nada, ou de algo que é inato, que já vem, né, na genética do ser humano, como a gramática gerativa, e procurou colocar outras propostas, né, que considerassem os diversos contextos, colocando o falante como protagonista, né, da língua. Na concepção cognitivo-funcional, o uso da linguagem implica restrições provenientes de nossa capacidade de atenção, de percepção, de armazenamento de informações na memória, de simbolização, de transferência entre domínios da realidade, entre outras atividades que não são estritamente linguísticas, mas que estão altamente conectadas ao processo comunicativo. E é isso que os falantes fazem, né? Ao usar a língua, eles usam outras percepções, outras coisas, né? Informações da memória, outras percepções para que ele possa utilizar a língua de uma forma dinâmica. Admitindo a influência de fatores externos sobre a estrutura linguística, a linguística cognitivo-funcional associa os conceitos humanos à época, à cultura e até mesmo a tendências individuais que se manifestam no uso da língua. Segundo ponto, né, incorpora o método abdutivo analógico. A gente viu já nas gramáticas anteriores que a gramática estrutural utilizou o método indutivo, né, que partia, né, de observações empíricas, sem que essas observações fossem antes partisse de uma hipótese. A gramática gerativa utilizou o método dedutivo, né, e a gramática funcional, cognitivo-funcional, já vai utilizar o método abdutivo analógico. De acordo com Givon, as concepções estruturalista e gerativista de gramática têm adotado as posições de filósofos reducionistas, mantendo-se entre os dois extremos. A indução, que caracteriza o estruturalismo de Saussure na Europa e Bloomfield nos Estados Unidos, e a dedução, que caracteriza o gerativismo de Chomsky. Uma nova tendência tem sido observar que nenhum dos extremos é viável e que a ciência empírica envolve um misto de muitas estratégias, né? Então, a gramática cognitivo-funcional procurou utilizar esse método abdutivo analógico. Como funciona esse método abdutivo analógico? Esse terceiro tipo de raciocínio, o abdutivo analógico, é responsável por novas hipóteses e novos insights teóricos. O filósofo e teórico norte-americano Charles Sanders Peirce propôs que o raciocínio, assim como o discurso, também se realiza através de um método que ele chamou de abdução. Esse método consiste em uma espécie de intuição que se dá passo a passo até chegar à conclusão, ou seja, o método caracteriza-se pela busca da conclusão através da interpretação de sinais, de indícios e de signos. Então, nesse método aqui, o linguista parte, né, de buscar uma conclusão, mas antes ele vai seguindo alguns indícios, alguns sinais, para que ele possa chegar a uma conclusão. Peirce apresenta como exemplo desse método o trabalho dos detetives em contos policiais, que vão juntando indícios até concluírem o caso com a identificação do criminoso. Se nós voltarmos lá para o estruturalismo, parte de um método indutivo, e o método indutivo só inicia-se com a observação dos fatos sem partir de algo, sem partir de nenhum pressuposto, sem partir de nenhuma hipótese. Então, analisa os fatos observáveis. A gramática cognitivo-funcional, ela parte, né, de indícios, de pistas, até chegar a uma conclusão dos dados da língua, né, que ele está analisando. E para chegar a essas conclusões, leva em consideração os usos que os falantes fazem, né, nas situações interativas. E também o método
que, por exemplo, os arqueólogos utilizam quando trabalhando com vestígios de antigas civilizações descobertas por meio de escavações, buscam criar o quadro completo referente à sua estrutura político-social. Então, é mais ou menos parecido, né, com o dos detetives e com o trabalho dos arqueólogos. O método abdutivo analógico é bastante característico da gramática cognitivo-funcional e pode ser visto como um mecanismo inerente aos processos de aquisição e uso da língua, assim como um tipo de procedimento científico utilizado com a finalidade de formular hipóteses. Com relação ao uso da língua, podemos perceber que qualquer enunciado pode apresentar sentidos diferentes dependendo da situação em que é proferido. Então, veja aqui. Esse exemplo, Ronaldo pisou na bola. Esse exemplo aqui pode ter sentido literal se partirmos, né, do pressuposto de que Ronaldo é um jogador e que ele literalmente pisou na bola. Ou pode ter um sentido não literal, pode ser qualquer Ronaldo e que esse sentido seja apenas um sentido metafórico, pisou na bola no sentido de ter feito algo que não deveria. Então, o que conduz o usuário da língua a uma ou outra dessas possibilidades é a inferência que ele faz a partir dos dados conceituais de que ele dispõe do momento da comunicação. Então, se no momento da comunicação, esse diálogo entre os interlocutores, então, se partir de algo que seja realmente um indício, se, por exemplo, o Ronaldo é realmente um jogador, vai se partir desse pressuposto, vai se partir dessa hipótese. Ou, se não, se ele não é um jogador, já vai se partir dessa hipótese de que ele não é um jogador e vai se fazer outras interpretações. Então, é dessa forma que o método abdutivo trabalha na gramática cognitivo-funcional. Esses dados sugerem que, no uso da língua, o usuário trabalha com generalização de informações, tentando estabelecer relações estáveis entre as estruturas linguísticas e os efeitos que as caracterizam nos diferentes contextos de uso. Desse modo, o usuário pode inferir, dentro dos valores possíveis da estrutura, aquele que melhor se adapta ao contexto, ou entre as estruturas possíveis, a que naquele contexto vai causar o efeito desejado. É como na frase anterior, né? Vai depender da situação interlocutiva, né? Do que realmente os interlocutores estão falando. Por exemplo, né, um exemplo de como o método abdutivo trabalha. Parte-se de um problema, né, tem-se um problema. Por exemplo, existem variações possíveis de uma mesma estrutura sintática que não podem ser explicadas por uma perspectiva teórica, que observa aspectos estritamente estruturais da língua. Então, por exemplo, na frase Ronaldo pisou na bola, ele não pode ser explicado simplesmente por na estrutura sintática da frase, Ronaldo pisou na bola, porque não se sabe, né? Esse é o problema, não se sabe, né, o que os falantes estão querendo dizer. Ronaldo é um jogador? Pisou de fato na bola? Ou Ronaldo é qualquer outro Ronaldo que pisou na bola no sentido metafórico, ou seja, cometeu um erro? Então, esse é o problema, né? Existem essas variações, né? A língua em funcionamento é muito dinâmica e ela vai depender dos contextos comunicativos. Então, não pode se partir simplesmente de uma estrutura sintática, né? Simplesmente ser analisado por uma perspectiva teórica dessa estrutura sintática. Depois do problema, tem-se o problema, depois vem a hipótese. Se partirmos do princípio de que as diferentes estruturas linguísticas possuem diferentes funções comunicativas, seu comportamento pode ser cientificamente previsto. Então, se partirmos do pressuposto, né, do princípio de que uma estrutura sintática em um determinado contexto comunicativo pode adquirir diferentes funções, você pode chegar, né, deduzir e chegar a uma conclusão. Então, a abdução seria: a teoria linguística deve incorporar a hipótese anterior, ampliando seu foco para além dos fenômenos meramente estruturais. Então, partir da hipótese anterior de que você tem uma estrutura sintática e essa estrutura sintática não pode ser simplesmente analisada
de forma teórica, mas considerando o contexto comunicativo em que essa estrutura sintática foi produzida. Então, a partir daí, dessa hipótese, se chega à conclusão, né? Considerando os usos que os falantes fazem dessas estruturas sintáticas nas situações de comunicação. Porque você viu que uma estrutura sintática, a depender do contexto, ela pode adquirir várias funções, várias significações, ok? Então, esse é o método abdutivo. Esse método reflete um procedimento abdutivo, no sentido de que não há uma implicação necessária entre as 3 etapas do raciocínio, mas uma relação de possibilidade. Apresenta-se primeiro um problema, há uma incompatibilidade entre a teoria científica existente e determinados fatos observáveis, né? Há uma incompatibilidade. Havendo essa incompatibilidade, o método abdutivo não vai trabalhar com isso, né? Entretanto, como esses fatos são compatíveis com uma nova hipótese que ainda deverá ser testada, esta pode ser utilizada como ponto de partida. É como você vê aqui, tem um problema, esse problema leva a uma hipótese, né, e para se fazer a análise, leva em conta essa hipótese, ok? Um outro aspecto, uma outra característica da gramática cognitivo-funcional é que ela apresenta um caráter explicativo e universalista. Observe que aí vai haver uma convergência com a gramática gerativa. Porém, não é apenas isso. Então, veja, a linguística cognitivo-funcional caracteriza-se por uma tendência semelhante à da gramática gerativa. Adota a ideia de que existem universais conceituais, partindo para uma tendência explicativa e não apenas descritiva do fenômeno da linguagem. Na gramática gerativa, a gente viu que há convergências universais entre as línguas, né? É algo que partiria de uma gênese, algo genético, algo que seria biológico. A gramática cognitivo-funcional também parte desse princípio de que há universais conceituais. Porém, o universalismo é diferente do universalismo gerativista, porque sua procedência não está apenas na biologia, ou seja, a gramática cognitivo-funcional não leva apenas o conceito da biologia, do genético, mas em uma relação equilibrada entre biologia e cultura, ou seja, observando os fatos empíricos e sociais da língua. A gramática cognitivo-funcional parte de um princípio que também é universal, né? Há algo de universal entre as línguas, que é biológico, porém, não apenas isso, mas considerando também, ao analisar a língua, os fatos empíricos e sociais dessa língua nas situações comunicativas, nas situações de interação entre os falantes. Em outras palavras, a gramática cognitivo-funcional leva em consideração o desempenho também, né? Chomsky, ele não leva em consideração o desempenho, apenas a competência. A gramática cognitivo-funcional leva em consideração o desempenho, que é os falantes, né? Que é como os falantes concretizam essa língua nas diversas possibilidades que ele tem de se comunicar, nas situações interativas. Conclusão. Concluindo o que foi visto até aqui, podemos dizer que o modo como compreendemos os fenômenos associados à gramática das línguas mudou ao longo dos anos. Desde a gramática grega até as escolas mais modernas da linguística, de uma concepção filosófica que relacionava sem comprovações empíricas a lógica do pensamento com a linguagem, até o surgimento da linguística no século XIX, quando foram incorporados procedimentos científicos característicos da chamada ciência moderna, surgida ainda no século XVIII. Então, você percebe aí que houve mudanças, né, na questão de como os linguistas viam as línguas. A partir do século XVIII já se começou a utilizar o método histórico comparativo das línguas. Então, houve aí uma revolução na questão dos estudos linguísticos, desde os gregos até os dias atuais.
Com a evolução dos estudos, essas concepções foram sendo aperfeiçoadas, abandonadas e até mesmo retomadas em função de novas descobertas científicas. Então, a ciência é isso. Se descobre algo novo, né, e parte-se a analisar esse algo novo, e às vezes há necessidade de retomar, né, antigas fórmulas. Isso é ciência. Atualmente existem duas grandes tendências em linguística. A tendência gerativista, com sua visão biológica da linguagem, cuja abordagem privilegia os aspectos formais das línguas, e a cognitivo-funcional, que considera o uso da língua importante para a compreensão da estrutura das línguas, propondo uma relação entre biologia e cultura, ou seja, entre a biologia, é algo que parte inato do ser humano, mas também com a cultura, ou seja, com as situações interativas, com a sociedade, com a forma como os falantes utilizam essas línguas nas situações em que ele, né, está em interação com outros indivíduos. Ok, gente? Então, essa foi a nossa aula sobre a gramática cognitivo-funcional. Então, um abraço e bons estudos.